Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a Ivonete, que ela tem um estúdio de Pilates, saúde e bem-estar. Seja bem-vinda e obrigada por topar, né, de compartilhar um pouco da história do teu empreendimento aqui com nós. Eu que agradeço o convite, primeiramente. Fiquei bem lisonjeada, porque não tenho hábito muito de divulgar em redes sociais, como todo mundo acho que percebe. Mas agradeço muito o convite por estar aqui hoje. Seja bem-vinda, Ivonete. Tu comentou que tu não é muito de redes sociais, né? Justamente. Eu queria te perguntar, como é que tu faz então para divulgação assim do teu estúdio? Olha só, na verdade todo aluno que chegou até mim foi através de indicação de outro aluno. Então, tudo que eu conquistei até aqui, todo aluno que está na minha sala hoje, sempre foi por indicação de alguém, né? Sempre ele chegou até mim por indicação de alguém, nunca assim pela rede social. Sim. As minhas postagens são mínimas e nunca são referentes assim muito ao meu trabalho. Chamar pra turma, né? Nunca foi o objetivo assim de pouca divulgação que eu fiz, nunca foi para o objetivo foi, né, chamar clientes, vamos dizer assim. Sim. Mas sim umas postagenzinhas assim de bom dia, de, né, iniciando o dia, mas nada assim muito em busca, né, desse outro lado, sim, que é a divulgação. Sim. Tu se formou então em educação física, né? Isso. E como é que foi pra ti, porque tu escolheu esse nicho, né, de Pilates? Olha só, eu iniciei primeiramente em licenciatura, né? Meu objetivo era ir para a escola. E no decorrer dessa caminhada ali, eu vi que não era, né, a escola não era o meu forte, que eu acho que eu não ia me sentir tão à vontade quanto eu Sim. estou hoje. E me frustrei um pouco ali no início, depois da formação, porque não consegui me enquadrar dentro dessa ala de professor, né, licenciado. E eu fui em busca de algo mais. Aí eu fiz, antes de eu iniciar o bacharel, então, que eu precisava para mim trabalhar, eu fiz o curso de Pilates. E no curso eu me encontrei. E aí eu vi que era ali que eu ia me encontrar, era a profissão que eu me encaixei perfeitamente. E aí eu terminei o curso de Pilates e fui fazer o bacharelado, que eu precisava, então, para mim trabalhar dentro do estúdio, né? Eu precisava ser não bacharel. Sabia. Aí eu cursei mais 1 ano e meio de bacharel, me formei e aí começou a minha trajetória. Sim, então, quanto tempo tu trabalha então já na área do Pilates? Eu me formei em 2017. Em 2018 eu tive assim uma mão amiga, como se diz. Essa pessoa que buscou o meu trabalho, ela trabalhava no Senac na época, e no Senac faziam oficinas de idosos com alguma atividade. E ela me chamou para ir, então, fazer uma oficina com esses idosos, Pilates solo, sem nada de acessório, era chão e mais nada, né? Um tapetinho. E foi aí que tudo começou, né? Então eu fiquei lá de março a dezembro, mais ou menos. Uma vez na semana eu ia lá, dava para os idosos. E quando encerrou esse ciclo, né, que fechou essa oficina, aí os alunos, né, que frequentavam essa aula lá, que para eles era gratuita, eles me pediram muito para mim dar uma continuidade, né, que eles queriam muito. Foi aí que eu comecei a buscar, então, esse outro lado aí de formar um estúdio, mas sim, tudo começou mesmo bem pequenininho lá dentro do Senac, numa oficina para idosos. Ai, que legal! Qual é, então, a sistemática que tu usa, né, do teu trabalho, assim, dentro do Pilates? Se ele é com turma, como que tu trabalha, que tu comentou que é mais solo, hoje tu continua assim? Eu trabalho com turmas, que é o meu forte, o meu foco maior é as turmas, mas atendo o individual também, né? Lógico, quem procura o individualizado eu também atendo.
Só que a maioria que me procura prefere, né, em turmas, pela interação, pela integração que a gente faz. Então, o solo, porque hoje é o meu diferencial. Porque aparelho todo mundo tem, todo mundo, né, foi pro lado do aparelho. É óbvio que o aparelho é tão bom quanto o solo, mas a diferença entre ambos é que o solo, você busca esse equilíbrio de força, equilíbrio como, né, pessoa, dentro do teu esforço, dentro do teu limite. Então o solo proporciona isso. O aluno chega lá, começa bem pequenininho e vai evoluindo em cada movimento, vai evoluindo na força, vai evoluindo no equilíbrio, vai evoluindo na sua respiração. Então, por isso que hoje eu não pretendo nesse momento, né, aparelho e tudo, porque o solo fluiu muito bem e eu colho bastante resultado positivo com as pessoas que chegam até o meu estúdio. Então, eu acho que ainda estou no caminho certo. Sim. Como eu tenho meu espaço, né, junto com a minha tia, então, sim, eu vejo muito tu falar também, assim, ó, quando as pessoas te procuram, né, da forma que tu trabalha, assim, eu sempre, trabalhamos o corpo inteiro, não é porque tem uma patologia em determinada parte ou coisa assim, né, então eu queria que tu explicasse um pouquinho isso também, porque eu acho bem interessante. Vamos lá. Minha forma de trabalho é a seguinte, ó, eu sempre penso no corpo em global, no todo. Chegou um aluno lá que tem uma patologia de ombro, outro de joelho, outro de lombar. Então eu procuro em turma trabalhar todas essas patologias com todos os alunos, né? Porque o que não tem patologia previne, o que tem vai resolver. Então assim, eu procuro dentro de uma aula trabalhar todo o corpo, né? Vamos pensar desde o tornozelo até a cervical. Então, todo o corpo entra em movimento. E eu sempre penso assim quando eu elaboro a aula. Você aprende a conhecer os alunos, você aprende a conhecer cada um deles e sabe o que cada um deles precisa. E nesse momento, quando eu sento para programar uma aula, para elaborar essa aula, eu penso em cada aluno. E esse aluno é trabalhado na aula, independente do que ele veio buscar, se foi um reforço de lombar, se foi um reforço de ombro, se foi mobilidade somente. Mas dentro desse contexto eu procuro trabalhar o todo, para que a gente tenha um bom resultado no final. Sim. E eu vejo que daí no final daí tu também faz aquela meditação, né? No fim ainda tu trabalha a mente junto, justamente, né? Acho muito legal isso. Eu trouxe isso do yoga, né? Porque eu fui em busca do yoga, então, para um benefício mais pessoal. Eu tive turmas de yoga, mas como o meu forte mesmo é o Pilates, eu acabei meio que abandonando o yoga, até porque eu nem tinha horário para mim desenvolver essa aula. E então eu trouxe para o final da aula de Pilates esse relaxamento, que eu chamo lá de relaxamento, que é um trabalho mais de concentração, de respiração, de quietude, de buscar dentro do silêncio da mente o equilíbrio entre corpo e mente. Então, quando acalmamos a mente, né, conseguimos baixar a frequência disso, conseguimos relaxar o corpo. E também obtive muito sucesso, né? Foi um bônus que eu trouxe do yoga para eles e que fez assim total diferença no final da aula, e que hoje, quando eu não dou, todo mundo, né, sente não falta. Vai ter, sente falta, porque é um momento assim que você para, é um momento que você para, olha para você, né, olha para dentro mesmo. E a partir dali você também começa a observar o que está turbulento lá dentro e vai tentando buscar o equilíbrio,
através da respiração, através desse momento onde você para 1 minuto e olha para si. Então eu acho que fez assim total diferença no final da aula. É um baita diferencial, né? Porque além de tratar o corpo, também já dá uma parecida na mente e segue. Buscamos o equilíbrio, né, entre corpo e mente. É o momento assim relax da aula. E tu que é mãe, eu sei que agora ele já tá na faculdade, né? Mas eu contar a história de um pouco de ser mãe e empreender, assim, que quando começou ainda ele estava morando contigo, né? Justamente. Olha só, o que me levou a estudar aos 35 anos, né? Quando eu iniciei minha faculdade. Então eu casei, né? Eu cuidei da casa, eu tive um filho, eu cuidei desse filho até uma faixa etária ali entre, ele devia ter, eu acho que 5 ou 6 anos. Quando eu percebi que aos 5, 6 anos o filho começa assim aos poucos ter liberdade, não depender mais tanto de ti, aí tu já para e pensa, poxa, foi o que aconteceu comigo. E quando ele for embora, como vai ser? Eu tenho só um filho, é filho único, né? A gente tem uma relação bem apegada e bem próxima. E foi aí que eu parei e pensei, não, é o momento de eu ir buscar algo para mim, para que lá no futuro, quando ele for estudar, né, eu estar ocupada, mas ainda assim podendo conciliar tudo isso. E foi o que aconteceu. Então eu busquei, né, ele era ainda pequeno, às vezes, né, tinha que buscar a avó para ficar com ele de noite. Eu fiz uma faculdade à distância para facilitar, porque eu não tinha condições de ir toda noite para uma faculdade em função dele ser pequeno ainda. E ainda assim eu dependia de algumas pessoas para me amparar quando eu tinha essa aula, então, presencial. Mas deu tudo certo, né? No decorrer desse tempo aí me formei e tudo. E aí começou. Hoje sim, ele está adulto, ele estuda fora. E eu ainda concilio tudo isso, porque às vezes eu preciso ir para lá, né? Dar um auxílio para ele lá. Retorno do domingo, né, dou uma descansadinha e segunda retomo tudo de novo. Então, eu procuro da melhor forma conciliar tudo isso e tá dando certo. Ai, que bom. Tá dando certo. É importante apresentar também essa parte, porque tem muita gente que acha que, sei lá, com 20 e poucos anos, 30, a gente nem sempre se descobriu, né? Ou realmente com o que quer, terminou uma faculdade, não é aquilo que espera. Então, que a gente tem, né, muito sucesso, como a gente vê que tu vem tendo, apesar da idade, porque tu se encontrou numa profissão. Então, tipo, tu alcançou teu objetivo, né, de encontrar algo que te beneficie, além de conseguir atender muitas pessoas. Hoje eu posso dizer assim que o meu espaço é o meu refúgio, é o meu lugar onde eu esqueço tudo, onde eu dou tudo de mim, onde eu me dou 100%. E esse doar-se 100%, eu tô tendo muito benefício. E eu não me arrependo em nenhum momento, assim, de ter que sentar num domingo à tarde e pensar na aula de segunda, sentar numa sexta à tarde. Porque nem sempre a gente, quando está fora do estúdio, está de folga. Normalmente, quando eu tô fora do estúdio, quando eu tenho um tempinho, eu estou buscando uma aula nova, eu estou buscando um movimento novo, eu estou buscando um conhecimento diferente. Muitas vezes eu estou fazendo um curso naquele intervalo, para mim sempre trazer algo diferente, algo inovador e algo melhor para o meu aluno. Então, não se limita só dentro do estúdio o trabalho, ele se estende. E se tu quer, de repente, conseguir um sucesso um pouco maior, tem que ser assim, porque senão eu acho que a gente para no tempo e acaba que, né, sempre ir atrás de novas informações, exatamente, né? Temos que estar sempre assim se atualizando e buscando coisas novas. E quais as dificuldades que tu encontra, assim, né? Se existem algumas que tu pode citar, assim, do empreendimento em si, né? Ou do teu ramo? Sim, dificuldade. Como é que eu vou te dizer? Eu comecei muito pequenininha, né? Eu comecei lá no Senac, daí eu fui para uma sala, né, junto com a Ana Laura, porque na época, né, era um espaço assim muito pequeno. E eu fui aos pouquinhos, né, buscando esse crescimento. Fácil? Não é fácil, mas se tu te empenha, tu consegue.
Então, entrou a pandemia, né? E eu e a Ana tivemos que nos reinventar, porque ela estava caminhando comigo nessa época. Adaptamos a minha garagem, né? Como a minha garagem é grande, dividimos, climatizei, nós tínhamos um banheiro, onde era um espaço lá que a gente guardava coisa, virou um espaço para a Ana. Então a gente se reinventou na pandemia. Fugiu do aluguel, né? Sim. E os alunos que se manteram, né, conseguiam vir, que não tinham problemas mais sérios respiratórios, né, uso de máscara, aquela história. Então a gente foi, né, se reinventando ali. Foi o momento em que, né, eu tive a ajuda do meu esposo, lógico, né, sozinha também a gente não faz nada, que a gente resolveu então construir a minha sala. Levou um tempo. Hoje já faz um ano e pouco que a gente está na sala, então, nova. E a partir daí só expandiu, só cresceu. Cresceu no sentido de muito aluno, muita procura, né? Ai, que bom. Então, hoje, lógico que gostaria de, né, ampliar mais, mas no momento, né, eu também, como eu trabalho com Pilates solo, eu também trabalho com o meu corpo, eu também trabalho, né, durante as aulas, então, demonstrando movimentos. Então, eu tenho que dosar, né? Eu tenho que ir até onde o meu corpo também permite. Mas hoje, graças a Deus, assim, minhas turmas estão bem lotadas, bem gratificante toda essa caminhada. E eu acho legal que dentro falou, meio de divulgação é boca a boca, eu ir lá falar. Exatamente. Né? Hoje eu, né, não, às vezes as minhas alunas divulgam alguma coisa e me marcam, né? Mas eu mesmo divulgar, buscar essa divulgação em rede social, eu não... Tu não precisa, porque tu já tá, né? A questão nem é não precisar, mas assim, ó, hoje a minha demanda é tão boa que se chegar muito aluno, eu não vou ter como oferecer um horário, eu não vou ter como oferecer uma disponibilidade. Porque meu foco de horário é entre 7h10 e entre 17h20. É onde as pessoas querem, né? Sim. Meia tarde ninguém quer, então nesses intervalos aí, ou eu atendo individual, ou eu atendo a domicílio, ou eu tô procurando, né, buscar mais conhecimento. Sim. Então, como eu não tenho uma pessoa que me ajude, hoje nesse momento eu não tenho como ampliar muito mais turmas, porque eu não tenho, né, como conciliar daí tudo isso. Sim. Mas estamos aí pro que der e vier, né? Sim. Estamos prontas para tudo. Tem assim também que eu vejo que também já teve indicações médicas, né? Que acaba que a pessoa vai, relata, então, tipo, que eles já estão buscando mais também, né? Essa parte, tipo, que querendo ou não, uma coisa terapêutica também, Exato. né? Que com o movimento eles conseguem ter melhoras, enfim. Sim. Eu tenho um médico da cidade que, na verdade, ele me manda muitos pacientes, porque eu reabilitei um aluno pós-Covid, era um aluno que, né, ele foi entubado, ele passou por uma série de problemas, ele saiu do hospital numa cadeira de roda, sem poder levar a colher na boca, né? Então, assim, quando ele chegou no meu estúdio, lógico, ele já chegou, né, caminhando lentamente, ele não podia ter contato com outras pessoas, então eu tive que trabalhar ele individual, e foi um processo, assim, muito devagar, mas muito satisfatório. Que hoje ele mesmo diz que às vezes, se não fosse eu, ele acha que ele não estaria aqui. Então, aos poucos eu fui reabilitando ele, fui criando movimentos para que ele, né, usasse um pouco da força, aprendeu a respirar de novo, né, porque era uma coisa que ele tinha desaprendido. E esse aluno, então, especificamente, comentou com um médico que é amigo dele. Entre outros alunos que também são pacientes desse médico, que ele me enviou. E um dia desses, sem eu esperar, né, esse médico me chama no WhatsApp, se apresenta e pede se eu posso levar alguns cartões para ele, né,
porque ele tem boas indicações minhas e que ele tem pacientes para me enviar. Ah, que legal. Então, para mim foi muito satisfatório, eu fiquei muito feliz, porque foi aí também que eu vi que o meu trabalho realmente dá muito resultado. Porque o Pilates não vem buscar muito a estética. Óbvio que quando a gente trabalha todo dia nisso, o corpo vai modelando, o corpo vai reforçando, mas o objetivo do Pilates é bem-estar. É trazer bem-estar para a pessoa que tem dor, que tem dificuldade de caminhar, que tem dificuldade de respirar, que não tem mobilidade. Então, o objetivo do Pilates hoje, sim, reforçamos, eu trabalho com toda essa parte, mas eu quero proporcionar aos meus alunos bem-estar, né? Menos dor, menos desconforto e graças a Deus tá fluindo muito bem. Eu fui consultar em Juí, daí o endocrinologista falou, eu falei, agora eu tô fazendo crossfit, que eu faço o mesmo exercício. Tu já sabe, eu fui lá de... Sim, e daí ele falou assim, não, tu vai pro Pilates, porque tu tem que ter força, tu tem que ter mobilidade, não é tu ficar pulando que tu vai ficar saudável. Tipo, meus exames deu tudo alterado. Ele falou, tu tem que fazer com calma, com força, com, né? Exatamente. E preparando o teu corpo, não é quer dizer que tu vai sair correndo e pulando que tu vai ficar saudável, né? Não é isso? Assim, as pessoas têm que entender que sim, a academia e o Pilates são duas coisas semelhantes, mas distintas. Na academia você vai para trabalhar reforço, sim, você vai, mas você agrega a peso, se você não tem um personal te acompanhando, você faz errado. O Pilates, ele vem trazer esse reforço, mas com a força do corpo. Você viu quando você estava na aula? Eu quase morri, juro. Então, assim, ó. As senhorinhas lá me dando de 10 a 0. Tipo assim, ó. As pessoas não têm ideia do que é um Pilates solo. As pessoas não têm noção do que é trabalhar um solo. Então, assim, ó. Eu fiz uma junção de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu trabalho, né, o alongamento, o reforço e, eventualmente, eu trabalho um Pilates mais fit, né? Eu fiz um curso. Então, assim, eu agrego os movimentos do Pilates a um treininho rápido de 10 minutos de agachamento, né, de mobilidade, mas em ritmo. Então, assim, foi um combo que eu fui ajustando e que foi dando certo, né? Então, hoje eu acho que, graças a Deus, eu tenho os alunos que tenho, porque eu consegui buscar de várias formas esse benefício para o corpo. E os resultados estão aí, né? A procura, né? Os alunos se sentindo bem, e é isso que vale. Esse é o teu diferencial, né? Tu sempre busca inovar. A gente precisa, a gente não pode parar no tempo. Então, assim, enquanto eu estiver trabalhando, eu preciso estar inovando, né? Eu preciso estar buscando. Porque, às vezes, o aluno chega lá, essa semana vai ter uma aula só mais de alongamento. Tem aluno que prefere trabalhar com a força. Mas a gente tem que entender que uma coisa agrega a outra, né? Vai ter o dia que você vai chegar lá, vai só alongar nas bolas, vai fazer movimentos de mobilidade com pouca força, mas o benefício desses movimentos são tão bons quanto aquele que você faz de força. Então, essa é a diferença, né? De estar no solo do que estar agregada a um aparelho. E tô olhando e pensa assim, eu não tô, isso aí eu não vou me exercitar. Mas vai tu fazer, né, a força que tu tem que ter no corpo inteiro para se equilibrar, né? Justamente. Então é uma união que deu certo, né? Então não tem por que a gente trilhar outro caminho enquanto a coisa está dando certo. E eu acho que puxando para essa parte do empreendedorismo, né? A gente consegue ver através do que tu mostra e dos teus
resultados que tá tendo, Sim. que tu tem essa visão, né? Porque querendo ou não é inovação, é estar sempre ali buscando, enfim, Sim. e vendo que, tipo, testando, né? Eu acho que o Testando. empreendedorismo tem isso, a gente tem que ir testando, né? Diferentes cursos Sim. que tu fez, tu foi agregando para ter esse diferencial também. Exatamente. Hoje eu tenho uma boa carga de curso, desde o hipopressivo, né? Esse Pilates que vem mais na questão do fitness, solo, bola, aparelho. Então, é um combo que deu muito certo, ainda unido às vezes a movimentos, né, que você sabe que é benéfico, como o movimento mais aeróbicozinho, que eu dou eventualmente, não é toda aula, não é toda semana, mas de vez em quando eu puxo para trabalhar um pouquinho o cardio, para ver como o meu aluno está. Então, tudo isso é um combo que a gente foi através do estudo, através da visão, da busca, eu fui montando esse combo, como se diz, e deu super certo. E hoje eu tô bem realizada e bem feliz. Ter essa visão da necessidade, né? Que a gente sempre fala, na verdade não é só que nem a gente trabalha com a pessoa, Exato. mas enfim, tipo assim, vários empreendimentos. Sim. Que tu tem que sanar as necessidades, né? Sim. Seja na saúde, seja na vestimenta de uma roupa, Sim. enfim, tu Exatamente. tem que ter essa visão para sanar as necessidades. Porque quando a gente trabalha em turma também, eu não consegui ainda, assim, hoje eu já consegui manter um pouquinho mais as turmas, assim, da mesma idade, né, mas nem sempre dá certo. Então chega a Stephanie lá, né, com dificuldade de sentar no chão, chega a Ana Laura que tá tudo bem sentar e levantar do chão. Eu monto um circuito, mas também, quando chegar no exercício que é de chão, e que a Stephanie tem dificuldade de estar no chão, eu vou adaptá-lo para que ela fique em pé. Para que ela não sofra tanto no movimento. Porque movimento não é sofrimento. Movimento é bem-estar. Então, assim, a Stephanie eu vou adaptar ela lá de outra forma para fazer o mesmo exercício, mas em pé. E a Ana Laura, que tem facilidade de chegar até o chão e levantar do chão, vai fazer o exercício que eu passei primeiramente. Então, tudo isso, a gente tem que ter jogo de cintura. Eu monto a aula pensando, né, em todos, mas hoje foi o caso que eu dei uma aula às 7 e às 8, e às 9 eu tive que readaptar muitos movimentos, porque são idosos. Mas essa readaptação de movimentos não fugiu da linha que eu trouxe para dar aula. Sim. Uhum. Eu mantive a mesma linha, né, de movimentos, porém com adaptações. E é aí também a grande sacada. A gente precisa fazer isso, a gente precisa ter essa flexibilidade para que o aluno se sinta bem também, né? E não existe, então, uma faixa etária única que tu atenda, né? Não. Eu atendo desde, né, eu já tive alunos aí de 13, 14 anos e hoje eu tenho alunos de quase 80 anos. Uhum. Então, o que chega lá né, é bem-vindo e o movimento que eu trago é para todos, exceto, claro, com essas adaptações que às vezes eu tenho que fazer, mas o movimento que a Stephanie vai fazer é o mesmo que a Ana Laura vai fazer, porém, se precisar adaptar, isso é feito. Uhum. E qual a dica que tu pode dar assim, para quem quer empreender? Olha, primeiramente, né, a gente tem que saber que a gente precisa das outras pessoas. A gente não faz nada sozinho. Hoje eu estou onde estou também, né? Por quê? Porque eu comecei lá atrás pequenininha, porque eu tive uma mão amiga que me estendeu a mão para me iniciar tudo isso. Aí vem, né, toda a tua dedicação no meio disso, mas daí eu tive meu esposo que também, né, vendo que era uma coisa que eu gostava, vendo que a procura estava aumentando, né, construiu a minha sala, me deu esse espaço, então hoje eu não tenho aluguel, né, é uma coisa que eu acho que no momento em que a gente vive é muito importante a gente não ter um aluguel, porque o aluguel é um dinheiro que tu tem que ralar muito para conquistar e para pagar, então isso ajudou muito.
e coragem, do tipo assim, eu vou encarar. Porque não pensem vocês que a primeira vez que eu entrei lá na sala do Senac, eu entrei segura de mim e sabendo o que eu ia fazer. É óbvio que não. A gente chega, quando a gente inicia, a gente tá cru. A gente tá, né, tá engatinhando dentro da tua profissão. Tu aprende tudo na teoria, mas a prática é totalmente diferente. Então, assim, eu cheguei lá no Senac, né, insegura, pensando lá com o meu, né, manual embaixo do braço, para me né, situar nos movimentos. Só que isso, com o tempo, vira uma coisa tão natural, né, que vai fluindo. E por isso que eu digo, a gente não faz nada sozinho. E a gente tem que ter a coragem de dar o primeiro passo. Porque a gente sempre pensa assim, o não já temos. Né? Então vamos tentar dar um passo à frente. E o cair e o levantar é só aprendizado, e é só lição, e é só crescimento. Então às vezes precisamos cair para saber levantar. Eu achei interessante isso. Que tu também, tipo, nunca deu o passo maior que a perna também, né? Tu foi no teu Fui no caminho, meu tempo. teu tempo. Foi no meu tempo. Claro que quando a gente inicia, tu começa lá com 3 bolas, com um bozu, 3 faixas, né? Tu faz aquele mínimo, tu compra aquele mínimo porque tudo invulta, tudo é caro. Tudo é caro. Tudo, né? Então tu começa com aquela coisa mínima. Lá no fim do mês, né? Entrou um aluno 2 novo, tu já pensa, eu já posso comprar mais alguma coisa para minha sala, eu já posso investir um pouquinho mais. E assim você vai indo, E sempre tem o que colocar dentro de uma sala de aula. Sempre tem acessórios que precisam ser trocados, sempre tem coisas que precisam ser renovadas. Mas é esse o caminho, né? Ir devagarinho, ir em busca de tudo isso, sabendo que sozinho a gente não faz nada, a gente sempre precisa de alguém, né? Normalmente para nos dar um empurrãozinho. Sim. Ou nos dar uma chance de iniciar, e daí o resto é contigo, porque daí se você se dedica a coisa flui mesmo. Com certeza. A gente queria te desejar muito mais sucesso, né? Que muito a gente sabe que tá tendo. Agradecer pela oportunidade, né, de mostrar a tua história, né, e para o nosso canal também. Sim. Agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a Lunares, Alto Cervo, Espaço Animal, Sorvemania e a Estética. Agradecer também ao nosso lanche de hoje, que foi ofertado pela ET Cookies. Eu queria agradecer também por ter vindo, por ter dedicado o teu tempo, né? Por confiar na gente. E eu sempre fui muito tua fã, a Ana sempre falou muito de ti. Eu acho muito legal. Obrigada. A família da Ana, assim, vocês são muito unidos, né? Vocês ajudam muito o outro, eu acho muito legal. Isso eu queria parabenizar tu e a Ana, né? Toda a família. Obrigado. Eu acho muito legal isso. Por isso que eu digo, novamente eu reforço, ninguém faz nada sozinho. E eu também quero agradecer a oportunidade. Também, assim como vocês, para mim também é uma oportunidade de contar um pouquinho e divulgar um pouquinho, então, como eu já não tenho hábito de divulgação, né? Então, essa é a forma de divulgar um pouquinho o meu trabalho também, e só tenho a agradecer o convite de vocês hoje. Muito obrigada. Obrigada.